O oferecimento Monster, o nosso energético oficial do estudante. Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal, mais uma aula de informática e agora foco exclusivo no edital da Guarda Municipal de Porto Alegre, essa cidade que eu tanto sou apaixonado. Lembrando que eu vou estar em Porto Alegre em vários aulões presenciais com você. Eu sei que o edital veio imenso, mas não se assuste, a gente vai especificar isso em detalhes e não adianta, professor, já tem um curso completo de todas as matérias, vou gabaritar informática. Não vai. A informática é muito específica, ela derruba o candidatório da prova. Por quê? Porque é muito detalhe que você tem que ver de forma um pouco mais objetiva. E é isso que a gente vai fazer aqui na nossa aula, já começando nosso super aulão, já resolvendo questões, né, da Fundatec, a banca que vai fazer a prova de vocês. E a primeira questão está falando do Excel, que veio no edital com muita força. Lembrando que o Excel salva arquivos. Quando você salva um arquivo no Excel, você salva esse arquivo no formato XLSX, que é o arquivo padronizado do Excel. Maneiro, professor. Então quer dizer, quando eu salvo um arquivo, esse arquivo tem extensão .xlsx? Sim, e é assim que cai na prova, tá? E aqui ele perguntou o seguinte, ó. Observe que ele colocou nessa planilha aqui alguns valores, né? Na célula 2 tem 10 e assim por diante. E aqui ele colocou, ó, se na célula C7, quem que é a célula C7? Essa aqui, ó. Se na célula C7, né, for digitada a fórmula, conte valores de A1, que é daqui, até B7, que é aqui, tá? Então ele vai fazer um conte valores de A1 até B7. Então, de todos esses dados aqui, ó, de A1 até B7, ele quer contar os valores. Quantos valores tem? Mas para entender essa questão, claro que você tem que ver um pouco na prática o Excel comigo. Então, olha só, eu quero te ensinar essa fórmula, que não é uma fórmula difícil, mas eu vou bater com vocês aqui bem com calma para você entender essa ideia. Olha como é massa estudar assim, de forma direcionada, de forma muito fundamentada em provinhas de concurso. Então, olha que legal, vou colocar algumas informações aqui, beleza? E assim vai, vamos lá. E aqui nós temos algumas informações, tá? Agora eu vou colocar uma fórmula de conte. O que é conte, professor? Conte é contar, contar igual a conte. Só que eu posso contar números, olha só. Conte números. Então, nessa fórmula conte números, eu vou contar, por exemplo, de A1 até B5. Olha só. Quantos números eu tenho de A1 até B5? Eu tenho um número, que é o 19. Eu tenho outro número aqui, que é o outro 19. Eu tenho outro número, que é o 20. Então, de A1 até B5, que é todo esse intervalo aqui, eu tenho 3 números. 19, 19 e 20. Beleza? Então, eu estou contando números. Quantos números tem nesse intervalo? Tem 3 números. Pronto, tranquilo. Agora, eu vou colocar a fórmula igual a conte vazios. Ou seja, eu vou contar vazios da onde? Eu vou contar vazios, por exemplo, de A1 até B5. De A1 até B5, quantas células vazias tem? Bom, olha só. Eu tenho uma célula vazia aqui e eu tenho uma célula vazia aqui. Então, de A1 até B5, eu tenho 2 células vazias. Esse é o resultado. Tem 3? Peraí. De A1 até B5. Tem mais uma aqui, ó. Verdade. Olha só, volta para cá. Uma célula vazia, outra célula vazia e outra célula vazia. Então, eu tenho 3 células vazias de A1 até B5. Então, a resposta é 3. E a última forma que eu quero trabalhar com vocês agora nesse caso é o conte valores. O que é um valor? É qualquer célula preenchida. Então, se tiver uma palavra, é um valor. Se tiver um número, é um valor. Se tiver uma fórmula, é um valor. Então, quantos valores eu tenho de A1 até B5? Então, eu tenho um valor. Tá vazia, não é valor. Então, eu tenho um valor. Essa não. 2 valores, essa não, 3 valores, 4 valores, 5 valores, 6 valores, essa aqui não, porque tá vazia, 7 valores aqui embaixo. Então eu tenho 7 valores de A1 até B5. Então o que é um valor? É qualquer coisa que tenha dentro da célula, é um valor, tá? Então dá uma olhadinha. Nesse caso, olha o que ele falou. Conte valores de A1 até B7. Então, de A1 até B7, tudo isso aqui, quantos valores eu tenho? Qualquer célula preenchida, tá? A célula 1 não entra porque ela não está preenchida, mas a 2 está. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui não. Essa aqui também não. 6, 7, 8, 9, 10 e essa aqui não. Tem 10 valores de A1 até B7. Então, a fórmula conte valores, ela vai contar qualquer coisa que tem dentro da célula. Então, a resposta aqui é a letra C. Tranquilache você entender isso, meu consagrado e minha consagrada. Então, o que é conte valores? É contar qualquer coisa que tem na célula.
conte números, contar números, e conte vazio sem contar as vazias, professor? Então vamos nessa, partiu, próxima questão, e a próxima questão tá falando do Word, cuidado com a Fundatec, olha só, no Word, lembrando que o Word salva arquivos no formato DocX, professor, o Word salva arquivos no formato DocX, e o Excel salva arquivos no formato XLSX, a Fundatec adora colocar isso em prova, então olha só, no Word 2016, qual é o nome da funcionalidade em que é possível ver duas versões do documento ao mesmo tempo? Então eu quero, na verdade, ver duas partes do documento ao mesmo tempo, facilitando que você examine uma seção enquanto se edita outra. Para comprovar isso, claro, nós precisamos abrir o Word. Lembrando que quando você abre o Word, tá? Ele vai abrir para você aqui, ó, inicialmente, vários modelos de documento que você pode escolher. E eu vou abrir um arquivo normal, que é o Word normal aqui. Legal? E deixa eu ver só se tem um arquivo aqui que tem algumas informações. Deixa eu ver aqui, ó, animada, tem um arquivo aqui do Word, né? Beleza, eu vou colocar muitas informações nesse arquivo. Deixa eu colocar um texto aqui, ó. Com o desenvolvimento do conteúdo gramatical, né? Um textinho que eu decorei da primeira série, cara. Gramatical, pretende ser, e assim vai, tá? Aí eu vou... pretende ser. Arruma aqui, professor. Pretende ser. Tá. Aí eu vou pegar esse texto aqui, eu vou colocar várias coisas, vou copiar para ficar várias páginas aqui, tá? E olha o que eu quero fazer. É possível visualizar a página 1 e a página 3 ao mesmo tempo? É possível, tá? E para você editar ao mesmo tempo, sabe o que você pode fazer? Você pode clicar no menu Exibir, Exibir, Exibir e clicar na opção Dividir. Quando você clicar no guia Exibir e na opção Dividir, você vai dividir a janela do Word em dois painéis. Então, por exemplo, essa aqui é a página 1 e aqui embaixo eu vou em qual página eu quiser. Então, é possível dividir para você visualizar duas partes distintas do mesmo documento, tá? Então, essa questão foi a questãozinha da Fundatec. Claro que eu acho que essa questão foi um pouco mal formulada, tá? Mas tudo bem. No Word 2016 ou em qualquer versão, qual é o nome da funcionalidade em que é possível ver duas seções do documento ao mesmo tempo, facilitando que se examine uma seção enquanto se edita outra. Aí a opção dividir do menu exibir. Então, no menu exibir tem a opção divisão, que você vai dividir e visualizar duas partes distintas, professor, do mesmo documento. Aí fica fácil demais, tá? Ah, se na minha época de concurseiro as minhas aulas fossem assim, se eu assistisse aula assim, extremamente objetiva, tá? Somente o que interessa para vocês de verdade para a hora da sua prova, tudo bem? Então vamos nessa, professor, continua aí, claro, vamos nessa. Questão número 3 agora, e a questão número 3, ela tá falando do quê, tá? A questão número 3, ela joga a ideia aqui pra gente, né, de um recurso, né, do navegador. E quando você fala em navegador, você vai lembrar de vários navegadores. Quem são os navegadores, meu consagrado? Google Chrome, Mozilla Firefox, tá? O maldito Internet Explorer, né? Aposentado Internet Explorer. Mas se você não acreditar que eu vou te falar, ele foi citado no edital, cara. O Internet Explorer foi citado no seu edital. Olha que loucura! Então a gente vai ver tudo aqui que interessa para a sua prova. Então esses caras são navegadores. Professor, o navegador, ele faz o quê? Ele navega nas páginas de internet, é claro, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Nesse caso, como é chamado no navegador, né, Google Chrome, o arquivo criado por um site visitado em que o usuário, em que tem o objetivo de facilitar a experiência online, salvando dados de navegação. Aí eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Isso, inclusive, isso já foi tema de redação. Na prova do Enem caiu assim, ó. Tema de redação. A manipulação dos dados dos usuários pela internet. Como assim, professor? Explique isso direito. Claro, meu consagrado. Vamos nessa para você entender isso muito bem. Olha só, olha a história aqui que eu quero te contar. Quando você abre, por exemplo, o seu browser aqui, o seu navegador, aí você vai digitar na barra de endereço aqui, por exemplo, e vai digitar www.facebook.com. Você vai solicitar uma página para um servidor. Esse servidor vai atender a solicitação e vai mandar a página para o seu computador e você acessa a página. Né? Beleza. Só que o Facebook não está contente em simplesmente mandar a página para o seu computador, não. Ele invade a sua máquina e vai numa pastinha onde tem os cookies. E o que são cookies, professor?
cookies são arquivos de textos que visualizam as preferências de acesso do usuário. E aí o Facebook percebe que você está estudando para concurso público. O Facebook também percebe que você precisa viajar, sei lá, eu quero uma viagem para Salvador. E o Facebook também percebe que você quer perder peso, né, em 2025. Olha que loucura! Aí começa a aparecer aqui, ó, melhor passagem para Salvador, show do Xande, Pelourinho Cheiroso. Aí vai aparecer aqui, ó, melhor apostila de concurso público do mundo, né? Curso vitalício, vai aparecer aquelas coisas falcatruas, beleza. E vai aparecer aqui, ó, planta milagrosa, perca 40 quilos cheirando a planta e isso pode dar certo. Aí você imagina assim, cara, o que está acontecendo? O que eu penso aparece para mim? Isso são os cookies, que guardam as preferências de acesso do usuário para transformar a sua navegação em algo mais personalizado. O problema é que acontece uma manipulação dos dados. Aí quando você consegue acessar a página, e ele começa a mostrar para você coisa que você utiliza no dia a dia, o que acontece? Você pensa, nossa, né, o que eu penso aparece para mim? Claro, é a manipulação dos dados dos usuários pela internet. Claro que existe inteligência artificial para mexer com isso. Por exemplo, você já recebeu uma propaganda da Ferrari? Eu nunca recebi uma propaganda da Ferrari. Por quê? Porque a Ferrari acho que não tem, né, a minha conta como algo, né, interessante para ela. Então existe uma inteligência artificial que vai achar o público específico, né, que trabalha com aquela ideia específica. Então hoje a mineração é uma forma de mineração de dados e os cookies são arquivos de texto que visualizam as preferências de acesso do usuário. Então a questão é muito legal, uma questão da Fundatec para você matá-la facilmente. E a questão falou o seguinte, de novo, como é chamado no navegador Google Chrome, o arquivo criado por um site visitado pelo usuário que tem o objetivo de facilitar a experiência online, salvando dados de navegação. Isso são os cookies, arquivos de texto que visualizam as preferências de acesso do usuário. Que maneiro, professor! E a próxima questão? A próxima questão já está falando de sistema operacional Windows. Lembrando que o sistema operacional Windows cobrado no edital é o Windows 10, para a prova da Guarda Municipal de Porto Alegre. E o Windows 10, cara, ele traz vários acessórios, tá? Por exemplo, o Windows 10, ele tem um acessório chamado de desfragmentador, que vai agrupar os arquivos e vai facilitar a leitura de dados. O Windows 10 tem um recurso chamado de Windows Defender, que tanto cai em prova que é o antivírus do sistema operacional Windows nativo. O Windows 10 tem um recurso chamado de Windows Hello. O que é o Windows Hello? É um recurso que permite autenticação sem necessidade de senha. É uma credencial. O Windows Hello, se configurado, ele pode verificar com você através de reconhecimento facial. Olha que maneiro. Claro que tem que ter parte física para isso, tá? Então o Windows tem vários acessórios. Limpeza de disco, que vai excluir os arquivos desnecessários. Tem o editor de registro, que mexe os registros do sistema operacional. Tem o agendador de tarefas. Professor, o que o agendador de tarefas faz? Ele agenda tarefas. Então, a questão 2024 da Fundatec falou especificamente isso. Olha a questãozinha. São ferramentas administrativas disponíveis no Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português. Item 1. Agendador de tarefas, tá? 2, editor de registro. E 3, limpeza de disco. Então, tudo isso aqui, ó, é acessório do Windows. Né? Agendador de tarefas, ele agenda tarefas para você, por exemplo, todo dia, depois que às 14 horas, eu quero que o meu computador faça backup. Então, o Windows tem recurso para realização de backup? Claro que tem. E você pode criar uma agenda, um agendador de tarefas para fazer backup automatizado. Beleza? O Windows tem o editor de registro, que você mexe na configuração. Eu não recomendo um usuário leigo ficar mexendo no editor de registro, mas é possível. E o Windows tem o limpeza de disco, que vai excluir os arquivos desnecessários. Por exemplo, né? Esses 3 são acessórios do Windows, tá? Mas, por exemplo, o Office é um acessório do Windows? Não. O Office não vem na instalação do Windows, tá? Agora, agendador de tarefas, Windows Hello, editor de registro, limpeza de disco, isso são acessórios, né, que com certeza, né, serão cobrados no seu concurso. Então, quem ficou verdadeiro, item 1, 2 e 3 é a nossa resposta, tá bom? Então, bem-vindos a mais um vídeo, dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e eu vou estar direto com vocês fazendo aulas para a Guarda Municipal e você vai gabaritar. Professor, mas eu já tenho um curso completo em outros sites.
olha só, né? A gente tem que focar de forma muito objetiva, é o que eu faço há mais de 20 anos, dando aula de informática para concurso. E olha só, galerinha, me segue no Instagram aí também, Prof. Deodato Neto, e eu lancei o curso completo de informática para a Guarda Municipal de Porto Alegre, que está na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato e manda mensagem, já deixa reservada a sua vaga para o meu aulão de véspera e também para os nossos aulões em Porto Alegre, tá? Eu vou estar direto em Porto Alegre fazendo aula com vocês, tá bom? Um abraço, fui e até a nossa próxima aula. Valeu!